Se você que está me assistindo agora for uma pessoa que foi levantado no de repente de Deus, o seu processo foi no de repente, Deus te escolheu de uma maneira repentina, não adianta tentar ficar se justificando, buscando respostas ou até mesmo ficar tentando provar para pessoas que foi Deus que te escolheu, que foi Deus que assim fez acontecer na tua vida, ou ficar provando que Deus é com você, porque não adianta, ninguém nunca vai entender. Eu sei do que eu estou falando porque eu passo por isso. Eu estou passando por isso. É tão pouco tempo que as pessoas elas não conseguem, são poucas pessoas que têm visão. Acho que a verdade é essa. Tem visão espiritual para ver e enxergar de que é Deus, de que Deus está nítido na nossa vida. Porque tem gente que fala que é pouco tempo, que não é Deus, que eu estou caminhando com as minhas próprias pernas, não teve preparação, precisa de libertação. Nossa, quantas vezes eu ouvi isso? Precisa se libertar, tá louca. Deus jamais vai usar uma pessoa em tão pouco tempo. Não teve preparação, não vim fazendo nenhuma obra em um templo. Pessoas que acham que é para mídia, né? Acha que você tá fazendo aquilo para se mostrar, para ganhar mídia, para ganhar fama. Essas pessoas elas não conseguem enxergar que são pessoas levantadas por Deus para fazer aquilo que eles não fazem, que é pregar a palavra, é levar a palavra do Senhor, é pregar o verdadeiro evangelho, é alertar pessoas de todas as armadilhas satânicas, é abrir os olhos dos fiéis quando eles estão sendo enganados. Eles não conseguem ter essa visão. Porque quando eu aceitei Jesus, na minha mente eu ia ser apenas uma adoradora, uma cristã, uma mulher cristã que vai para a igreja com a Bíblia na mão e estava ali radiante de sentir todo aquele amor pela fé, de sentir todo aquele amor por Jesus, a gratidão muito grande, né, dentro de mim por sentir essa presença. Eu não esperava ser uma escolhida. E quando isso foi sendo demonstrado para mim, quando isso veio cada vez mais, eu buscava por coisas, mas depois eu parava e via que não era aquilo que eu queria. Eu queria me aproximar mais de Deus. Eu queria sentir mais a presença do Senhor. Eu queria sentir o Espírito Santo em mim. Enquanto eu buscava por coisas, vida sentimental, buscava por uma vida melhor, buscava libertação. E ali eu sentia, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero sentir a Tua presença como eu não sinto, como eu nunca senti na minha vida. Eu estava maravilhada com o poder de Deus. Nunca duvidei de que Deus era Deus, de que tudo aquilo era Ele, era a obra dEle se cumprindo na vida de todos aqueles irmãos que eu via. Eu queria sentir aquilo. Mal eu sabia que eu era uma escolhida do Senhor. Quando Deus começou a falar grandemente comigo, fortemente, eu comecei a entender a escolha de Deus. Quando Deus começava a falar, eu vou te levantar no de repente.
eu ficava assustada. Porque muitas vezes eu falava, meu Deus, mas eu não conheço nada da Bíblia. Eu não conheço nada do Evangelho. Eu não sou preparada. Eu ficava assustada. Mas Deus sempre dizia, sou eu que te preparo. O que você tem, que é o principal, aleluia, é exatamente por isso que eu estou te escolhendo. Quero isso aqui, ó. Coração puro, bondoso, sem maldade, humildade. Deus disse, o principal eu já tinha, a obediência também. Passei por muitas provas, é tão pouco tempo, mas eu acredito que quem tem 20 anos, 10 anos, sentado num banco de uma igreja, com uma Bíblia na mão, não passou pelas provas que eu passei em tão pouco tempo. Foram provas muito dolorosas. Mas eu sempre estava ali, porque eu sentia a presença de Deus. Eu não me rendia para o diabo. Eu não me entregava para ele. Porque eu já tinha vindo do mundo que ele me ofereceu. Porque tem muita gente que diz, eu vou sair da presença de Deus, porque na presença de Deus eu estou me frustrando, eu estou passando por momentos difíceis, é tanta prova dolorosa, eu não vejo nada acontecer, é muita falsidade, é muita hipocrisia, é muita gente falando mal, é muita fofoca. Eu vou pro mundo, porque no mundo é melhor. Mas aí, essas pessoas, no momento de revolta, elas dizem isso. Mas como se no mundo a gente não tivesse isso. Talvez até pior. Eu já experimentei desse mundo. Eu já estive lá, do outro lado. E eu posso dizer, servir Jesus é muito difícil. Porque assim como ele foi perseguido, aquele que segue a ele, aleluia, que usa o nome dele, pelo nome dele também és perseguido. Mas eu posso te dizer que no mundo eu sofri coisas que eu jamais imaginei que uma mulher pudesse passar. Por isso eu experimentei aquele lado do mundo. E eu digo hoje, eu sofro muita perseguição, muito julgamento, muito apontamento. Eu me sinto muitas vezes até açoitada com palavras. Mas quando eu lembro de onde Jesus me tirou, quando eu lembro daquela vida que eu tinha, você acha que eu quero voltar para ela? Eu estava lá, Jesus estava cuidando de mim o tempo todo. Eu só não sabia disso. Eu estou viva aqui contando isso porque Jesus cuidava de mim o tempo todo. Então, como eu posso virar as costas para Jesus depois de tudo que Ele fez por mim? Depois de tudo o que eu passei, Jesus estava lá, do meu lado. E as pessoas hoje dizem assim, é melhor eu ir servir o mundo, porque estar na igreja é muito pior. Porque as pessoas, quando elas estão na presença de Jesus, elas só querem viver as maravilhas, elas só querem viver as coisas boas. Elas não querem viver aquilo que está na Bíblia. Pelo nome dele, você também passarás por situações difíceis. Mas sabe qual é a diferença de você estar no Evangelho e passar por esses momentos difíceis do que quando você está no mundo e você passa por essas situações? É que o diabo, ele te dá com uma mão, mas tira com a outra. Quando ele tira de você, você nem percebe. E aí, quando você já vê a tua vida, já está um caos.
a tua vida já está num poço e você nem se dá conta. Quando você vem se dar conta, você lembra de quem? Você lembra de Jesus, você lembra de Deus, porque só Ele pode te tirar dali, de onde o diabo te jogou, de onde Ele te deixou. E está no Evangelho, você está passando momentos difíceis, mas você não está sozinho, porque quando você pede socorro, Ele está ali para fazer a diferença na tua vida. Jesus está ali para te acolher, para te abraçar, para te acalentar. Porque quando você é fiel a Ele, nada vai passar despercebido. Tudo o que está acontecendo, que você passa na presença de Deus, é permissão dEle. Porque se tudo fosse lindo e maravilhoso, quando servimos a Deus, o que você ia aprender com tudo isso? Deus, Ele não dá nada de mão beijada para ninguém, você precisa lutar por isso. Para Deus ser fiel a você, você precisa ser fiel a Ele. Quantas pessoas viram as costas para Jesus? Eu falo que eu vivo todos os dias, eu prego o que eu vivo. São muitos julgamentos, são muitos apontamentos, são pessoas que acham pouco tempo de ter se libertado do passado, acham que é pouco tempo para ser uma pregadora da palavra, uma ministra da palavra, acha que é pouco tempo para Deus usar a minha boca para sair as palavras dele. Acha que é pouco tempo para que eu tenha autoridade para profetizar na vida de fiéis. São pessoas que se perdem na caminhada. Elas não conseguem entender. Por quê? Porque elas veem tempo. Como dizem, né? Como na teologia, quem estuda teologia diz, a Bíblia ela tem um processo. E para você ser ungido, você tem que passar por esse processo. Só que esquecem que Deus, Ele quebra protocolo. Desde o dia que eu aceitei Jesus, Deus me disse essas palavras. Eu não fazia ideia que elas significariam na minha vida, na minha caminhada, no meu ministério. Eu vou quebrar protocolo na tua vida. Eu vou quebrar protocolo com você. Hoje eu entendi aquelas palavras de Deus. No dia que eu aceitei Jesus. Porque eu me entreguei. Ninguém viu a minha entrega, ninguém viu a minha busca, ninguém viu a minha cura. Quem estava ali do meu lado, quem foi os meus pastores, sabem disso. Eles sabem quem eu sou. Eles sabem o que eu sou para Deus. As pessoas que vivem comigo, as minhas irmãs que fazem parte do meu ministério, mulheres de fé que jejuam comigo, que busca Deus comigo, que se alimenta da palavra junto comigo, elas sabem quem eu sou. Porque para elas poderia também ser uma coisa espantosa. Porque elas estão mais tempo na caminhada do que eu. Mas quando Deus disse, você tem o cajado da liderança, o cajado da nação, você está à frente, você lidera o ministério. E elas obedeceram e são obedientes à voz de Deus. Porque elas não olharam o tempo, elas olharam o processo e a escolha de Deus para a minha vida. É o que muitos não conseguem ver, é o que muitos não conseguem entender. Eu nunca quis e nunca tive vontade de provar para ninguém que Deus é na minha vida. Porque eu sempre soube que no momento certo, Deus mostraria isso.
porque não fui eu que escolhi esse caminho, né, de ministrar. Não fui eu que escolhi estar de frente a uma câmera, tentando alcançar almas para Jesus. Tem muitos testemunhos de pessoas que assistem, de pessoas que são salvas por Jesus através de um texto que o Espírito Santo de Deus me inspira a escrever, porque ali não sou eu. Aquele texto não é meu, as palavras não são minhas, mas é o Espírito Santo de Deus que usa a minha mente, usa a minha mão para escrever. Porque Ele sabe que alguém precisa ler aquilo para entender que não está sozinho, que Jesus é quem vai salvar. Não é Suzana que salva, é Jesus. O ministério não é meu, é de Deus. O ministério, ele não é levantado por mim, como muitos julgam, né? Que é impossível de tão rápido o ministério ser levantado. Mas esquecem que Deus é Deus e é a escolha dele. Tem gente que remexe o meu passado o tempo todo, que é impossível. É impossível de uma mulher ter vivido tantas coisas no mundo e ser levantada para um ministério. Para eles isso é uma falta de respeito. Mas mal eles sabem que falta de respeito é o julgamento deles. Porque se eles fossem olhar com visão espiritual, se eles tivessem Deus verdadeiramente dentro deles, eles saberiam o que é de Deus e o que não é. Porque muitos vê carne e beleza. Muitos, a maioria, vê somente isso. Mas não vê Deus. Não vê uma mulher que está dando a cara para bater. Uma mulher que está ali se expondo para fazer a vontade de Deus. É uma mulher que está ali no posicionamento do Evangelho. Porque Deus, ele não quer saber de tempo. Ele não quer saber, aleluia, ele não quer saber se você se preparou para aquilo ou não. Porque quando é a vontade dele, ele faz acontecer na vida de qualquer um que ele escolher. E que ele sabe que vai fazer. Porque muitos que criticam não faz o que eu faço. Não faz o que Deus ordena a eles para fazer. Porque tem medo de pregar a verdade. Tem medo de pregar o verdadeiro evangelho. Tem medo de ser um verdadeiro profeta. De apontar o dedo e dizer aquilo que Deus ordena. Porque crente que fala que tem que ser amado por todos. Eu sou amado por todos. Eu não posso ter ninguém que tem raiva de mim. Eu não posso ter ninguém me perseguindo. Eu não sei que evangelho ele está servindo. Porque aquele que é levantado pelo evangelho, é impossível não ter perseguição. Você tem que cuidar de você aqui dentro. Ó. Você é que não pode odiar o teu irmão. Você é que não pode ter rancor. Você tem que cuidar de você para que todas as vezes você venha perdoar essas pessoas que tanto te acusam, tanto te apontam. É você, tem que cuidar de você. Mas você não tem que se responsabilizar pelo sentimento de outras pessoas. Porque uma vez me disseram assim: quando você pisar o seu pé na tua cidade natal,
Você vai ter que pedir perdão para todo mundo que te odeia lá. Todo mundo que não gosta de você. E eu disse a seguinte maneira: eu não me responsabilizo pelo sentimento delas, porque eu não fiz nada para ninguém lá. A perseguição foi comigo. Os julgamentos foi comigo. Eu não tenho raiva daquelas pessoas, eu não tenho raiva de ninguém, pelo contrário. A partir do momento que eu me ajoelhei, todos os dias orando, falou assim: Senhor, tira de mim tudo aquilo que não provém de ti. Perdoais aquelas pessoas que um dia me machucaram, me fizeram sofrer, porque eu perdoo elas. Me perdoa por elas terem me machucado. Eu entreguei minha alma para Jesus. Agora, se elas alimentam um rancor, alimentam uma raiva de alguém que nem sequer se lembra do que elas fizeram, não é responsabilidade minha. A minha responsabilidade é pregar a palavra, é levar a palavra do Senhor para todas essas pessoas. E para todas aquelas que querem realmente receber Jesus. Não podemos nos responsabilizar por pessoas que nos odeiam. Temos que cuidar de nós, dentro de nós. E é o que as pessoas confundem muito. Tem pessoas que falam que é tão pouco tempo, precisa ser liberta, mas talvez essas pessoas não sabem nem o que é libertação. Elas não conhecem essa palavra. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus não envergonha ninguém. Quem tem o Espírito Santo de Deus enxerga verdade, amor de Cristo, enxerga a unção, sente a unção. Porque as pessoas, elas estão olhando mais e julgando mais com o olhar carnal do que olhar com os olhos espiritual. Porque são muitos escorpiões. Escorpião, para o mundo espiritual, é aquilo que se vê. Que vê ao teu redor. Tudo aquilo que está querendo te atacar. Mas eu nunca me importei com o que essas pessoas pensam ou deixam de pensar. Eu fui ungida, o meu ministério foi ungido, porque ele foi levantado pelo Senhor. E aquilo que eu não sei, aquilo que eu não sou preparada, é Jesus que prepara. E se Deus me escolheu, e escolheu o momento para me ungir, como uma enviada dele, é porque ele já sabe. Ele sabe até mais do que eu mesma, que eu estou preparada para a missão que ele determinou na minha vida. E eis-me aqui para obedecer. Eis-me aqui para fazer a vontade do Senhor. Não temos que julgar o ministério do outro, porque é a escolha de Deus. Aquilo que é Deus que escolhe, não devemos julgar. Tem tanta gente de altar que julga um ministério pequeno. É como se aquele que está no altar julgando não tivesse passado pelo mesmo processo. Ele esquece, quando ele está aqui em cima, ele esquece que ele teve esse processo também. O processo de todo mundo duvidar, de todo mundo apontar, julgar, humilhar. Quando já conquistou ali a escadinha, esquece. Mas quem é de Deus, verdadeiramente, quem é obediente, sabe quem é levantado por Deus e quem não é. Porque muitos dizem que eu brinco com a palavra de Deus. Mas todos os dias eu oro a Deus
E eu peço para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e que venha perdoá-las, porque elas não sabem o que falam, elas não sabem o que estão dizendo. Porque são muitas pessoas que se perderam na caminhada. É muito difícil falar de ministério. Quem passa por isso, quem está começando agora como eu entendo o teu processo. Mas não prove para ninguém. Porque na hora certa é Deus que vai provar que Ele é na tua vida e que você é levantado por Ele. Não tem que estar se importando e nem levando para o coração que essas pessoas estão falando a verdade. Porque falam tanto que muitas vezes tem pessoas que até chegam a duvidar mesmo. Senhor, Tu estás na minha vida mesmo? Porque falam tanto que o Senhor não está. E Deus mostra em sinais. Eu nunca duvidei de que Deus estava comigo. Nunca. Porque eu sei o que eu tenho com Deus. Eu sei da minha intimidade com Ele. Eu sei o que eu ouço. Eu ouço a voz de Deus. Eu sei o que Ele fala comigo nas orações. Eu sei da minha busca, da minha entrega, da minha libertação. Eu sei o que eu faço para me aproximar mais de Deus. Porque quanto mais julgam, mais eu sinto vontade de estar na presença. Muitos fazem ao contrário. Quando elas são tão perseguidas, elas não aguentam mais e querem desistir. Eu senti isso também. Eu senti essa vontade de desistir. Eu passei por um deserto muito doloroso, muito difícil na minha vida. Em tão pouco tempo. E eu cheguei numa fase em que eu disse, chega, Senhor. Se o Senhor me levantou para eu passar por isso, eu não aguento mais. Tá doendo, e muito. E Deus falou comigo. Eu vou te tirar desse vale, mas no meu tempo. Aguenta só mais um pouco. Eu estou vendo tudo que você está passando. E eu continuei adorando. Porque com Deus é assim, não é no nosso tempo. É no tempo dele. É a escolha dele para a nossa vida, né? E é o que ninguém entende. Ninguém consegue entender. O processo, né? Da nossa caminhada, o processo da nossa vida. E é sempre Ele que vai fazer por você. Não é o homem, não é ninguém. É Ele. E é no tempo dele. É o que ninguém nunca vai entender. É tão pouco tempo o meu ministério. É duvidoso para muita gente. Mas tem muita gente que sabe e sente que é uma preparação do Senhor. A pressa não é minha, a pressa é de Deus. A pressa foi dele, porque muitos me apontaram, me julgaram, falando que sim, eu era de Deus, sentia a presença de Deus em mim, mas eu estava acelerando o meu processo. Eu ouvi isso muitas vezes. Está acelerando, está indo com muita sede ao pote. Muitas vezes eu parava, meu Deus, que isso? É isso mesmo? Deus falava, continua, porque sou eu que estou te direcionando. Não olha para trás, nem para o lado, nem para o outro. Continua, porque sou eu que estou com você.
Sou eu que estou te preparando. Continua, não olha para ninguém, não ouça ninguém, continua. E eu continuei. Então, hoje eu declaro aqui, a pressa é de Deus, não é minha. O protocolo é dele e não é meu. Não fui eu que quebrei o protocolo da Bíblia. Foi Deus. Ele sabe o que faz. Ele sabe de todas as coisas. Não fui eu que avancei. Não fui eu que saí pulando a preparação. Foi Deus. Ele sabe o que faz. E eu confio nele. Porque é um ministério levantado por ele. E eu dou graças a Deus todos os dias. Porque não é um ministério levantado pelo homem. É por Deus. Deus, ele apenas usa os profetas dele, dessa terra, para fazer se cumprir a vontade dele. E mais nada.